Já aqui na companhia dos meus amigos Elivaldo Barbosa e Tássio Cruz. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelso, Tássio, boa tarde a você que está em nossa companhia. Tássio, boa tarde. Boa tarde, Joelso, boa tarde a todos que nos acompanham neste feriado. E aí, você sabe, Elivaldo, agora há pouco Tássio chegou, eu perguntei, e aí, Tássio, como é que está o noticiário? Ele, ruim, o Cruzeiro perdeu para o Corinthians. Não, calma, estou falando de política. Exatamente, o Cruzeiro está treinando para a final de sábado, né? Hoje foi coletivo a pronto. Pô, exatamente. Todos os caminhos levam até Assunção. Muito bem, Tássio Cruz, mineiro e cruzeirense, aí apaixonado pelo Cruzeiro, está com a gente hoje aqui do nosso Jornal do Piauí, para falar de política. E direto de Brasília, as informações de Sávia Barreto. O presidente Lula encerrou ontem a última sessão da cúpula de líderes do G20. E hoje recebeu o líder de Estado chinês, Xi Jinping. O encontro foi no Palácio da Alvorada, em Brasília, e Sávia Barreto traz os detalhes direto da capital federal. Boa tarde, Sávia. Boa tarde, Joelson. Brasília movimentada, com reforço na segurança nas principais vias, mas é por um bom motivo dessa vez. É porque o presidente da China, o Xi Jinping, chegou na tarde de ontem, foi recepcionado inclusive no aeroporto de Brasília, com banda de percussão, com os ministros recepcionando o Xi Jinping, porque o presidente Lula ainda estava no Rio de Janeiro, ficou até o final da tarde de ontem cumprindo ali o final da agenda do G20. Né? É importante destacar que o Brasil encerra a presidência do G20, entrega essa missão para a África do Sul e em seguida, depois da presidência da África do Sul em 2025, a gente tem a presidência do Donald Trump, dos Estados Unidos, no comando do G20. Há muita expectativa, muita dúvida como é que vai ser esse posicionamento dos Estados Unidos. Tem muitos acordos que a gente sabe que o Donald Trump tem uma visão distinta daquela hoje que é prevalecente no G20. Por exemplo, a respeito da sustentabilidade no meio ambiente, sobre a crise climática. Então, de fato, busca-se aí acelerar uma série de acordos que o Brasil já conseguiu tocar, conseguiu chegar em uma série de consensos nesse final do G20, dessa cúpula do G20 no Rio, e agora a missão foi passada para a África do Sul. Mas o presidente Lula recebe hoje o Xi Jinping no Palácio do Alvorada, que é a residência oficial, assina uma série de acordos bilaterais importantes para os dois países, porque hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, inclusive superou os Estados Unidos. E depois disso tem jantar no Itamaraty. É uma agenda intensa. O Brasil ele vende uma série de commodities, de minérios para a China, mas também quer uma parceria que vá além disso. O Brasil quer vender produtos industrializados para a China, quer parcerias na área de tecnologia, de inteligência artificial. Então, é um fortalecimento dessa relação entre esses dois países. Uma curiosidade, além desse reforço na segurança, a gente teve aí a informação de que toda a comitiva do presidente da China, ela está hospedada num hotel aqui em Brasília, que é o Royal Tulip, fica no setor hoteleiro, e eles alugaram todos os quartos, né? Inclusive todos os hóspedes, inclusive moradores, tiveram que deixar o espaço, e todos os funcionários, eles foram dispensados, e o governo chinês contratou funcionários chineses para atender eles nesses dias. Só um hóspede é que não teve que deixar o espaço, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele mora desde 2022 nesse hotel, quando está em Brasília, quando não está na residência dele também em São Paulo, e aí ele foi permitido para ele ficar no hotel, e até foi questionado pela imprensa sobre isso, e ele disse, olha, porque o Xi Jinping é meu brother. É uma brincadeira, mas de fato existe essa boa relação, porque a China de fato é um parceiro importante do Brasil, então a gente vai acompanhar, e também expectativa para saber se o presidente Lula vai se pronunciar a respeito de toda a operação da Polícia Federal ontem, que terminou trazendo mais esclarecimentos sobre a tentativa não só de golpe de Estado no Brasil em 2022, mas também um plano, né, um suposto plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Estava trazendo as informações de Brasília. E aí, Elivaldo Barbosa, esse encontro, né, do presidente Lula coordenando o G20, recebendo as lideranças do G20 e dialogando agora com Xi Jinping, mostram o tamanho do Brasil dentro da economia global mesmo. É verdade. Lula tem conseguido projetar o Brasil mundo afora exatamente
inserções relacionadas à diplomacia e, sobretudo, Joelson, essa inserção com relação aos blocos econômicos. O G20, sediado no Brasil, retrata bem essa situação. A relação que o Brasil tem com os Estados Unidos, mesmo com a mudança de governo que teremos em janeiro, mas com a União Europeia, com a Ásia, enfim, com o mundo globalizado, o Brasil ele restabelece essa posição, de certa forma, de protagonismo. Tássio. Sem dúvida, Joelson, mostra o Brasil na presidência do G20 essa capacidade do diálogo. E Lula levanta praticamente 20 anos depois a mesma bandeira que levantou, agora com um pouco mais de efetividade, que é a Aliança Global contra a Fome, que conseguiu se firmar os termos, a maioria, né, praticamente todos os países fazendo parte dessa aliança, então uma evolução importante. E eu destacaria também os vários encontros bilaterais que o presidente teve com as grandes economias do mundo, algumas economias com a caneta sem muita tinta, como dos Estados Unidos, como do Japão, que o presidente e o primeiro-ministro não se reelegeram, né, não estarão no próximo ano, mas mostra essa capacidade de diálogo e, enfim, se firmando um pacto global para combate à fome, principalmente na região da África, que é onde mais se sofre com uma fome crônica ali entre os habitantes.